Aleluias. Graça e paz a todos, amém, irmãos? Que Deus os abençoe com uma bela e abençoada noite. Eu fico tão grato pelas suas palavras, pastor Fábio. Na verdade, quem está ganhando em tudo isso sou eu, né? O pastor Fábio tem uma alegria contagiante, um coração muito nobre, e eu descobri também que os seus pais não são diferentes. Rapaz, seu pai, seu Álvaro, a gente tem que ficar esperto com ele o tempo inteiro. Ele está sempre fazendo uma pegadinha com a gente. Eu estava falando para minha esposa, meu bem, ela está lá agora terminando o culto. Aqui lá é uma hora, aqui é uma hora a mais, alguma coisa. É uma hora a mais. Sei que está terminando lá. E eu falei, meu bem, eu estou tão à vontade, eu estou tão leve e solto aqui com os irmãos. Desde quando eu cheguei, meu Deus, como eu tenho sido abençoado. E eu quero dizer para você que a recíproca é verdadeira, né? Lhe amo muito, sou muito abençoado pela tua vida, pela sua alegria, pela sua fé, me contagia muito. E estar aqui com vocês, irmãos, é um prazer indizível. Uma igreja linda, um povo alegre, receptível. Aquela entrada para o salão ali é qualquer coisa de impressionante. Vocês estão de parabéns, amém? Recebe a minha gratidão por Deus, vocês são lindos mesmo, amém? Queridos, e a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, na verdade essa é uma palavra que impactou muito as nossas vidas, em Goiânia, a nossa liderança, a nossa igreja. Deus tem nos dado o privilégio de viver dias tão poderosos ali. Eu estava recebendo aqui os relatórios dos cultos, e eu falo, meu Deus, tudo isso é apesar de nós, é Deus agindo. Nós estamos indo para o 6º culto no domingo, 4 está 10, e aquele tanto de gente convertendo, e eu na verdade tem 15 dias que eu estou fora, vou mais uma semana, só passo em Goiânia, pego minha esposa e fico mais uma semana fora. Agora vamos pescar, né? Ah, Deus, e é só Deus para fazer isso. É Deus agindo. E esta palavra, ela trouxe uma conscientização, um despertamento muito grande nas nossas vidas. Na realidade, nós vimos esta palavra como uma provisão de Deus, um agir de Deus, um despertar, que veio trazer cura, restauração na igreja, na minha vida e na vida de muita gente. Essa palavra é uma palavra muito confrontadora, mas no entanto também muito motivadora. Tudo que eu for falar aqui, acredite ou não, é provido de muito amor e carinho por sua vida. Eu quero falar sobre a diferença entre ter um Deus e andar com Deus. Parece tudo igual, mas são duas coisas distintas. Uma coisa é você ter um Deus, outra coisa totalmente diferente é você andar com Deus. E eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 23 e o 24, é um texto tão conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que você já o leu várias e várias vezes. Acredito que você já ouviu inúmeras mensagens sobre esse texto. Mas a minha reflexão aqui com você nesta noite é bem em cima dessa questão, a diferença de ter um Deus e de andar com Deus. Então leia comigo, por gentileza. Diz assim: no entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que salta aos meus olhos aqui nesta noite, e que eu faço questão de chamar a sua atenção, a atenção do seu coração, do seu espírito, é pelo fato do Pai estar à procura dos verdadeiros adoradores. E se Ele está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Se Deus procura pelos verdadeiros, é porque existem os falsos. E é aqui que se estabelece o grande problema, o grande conflito. É aqui que você vai ver Deus entrando na história da humanidade, na história bíblica. E Ele sempre procurando pelos verdadeiros adoradores. Se Ele procura pelos verdadeiros, é porque nem todos são verdadeiros. Existem os falsos adoradores. E em toda a história, nós vamos ver o Senhor confrontando os verdadeiros e os falsos adoradores. Em todo momento da história bíblica, você vai ver Deus procurando, Deus presente, confrontando com a sua palavra, com o seu espírito, procurando homens e mulheres que vivem nesse espírito de verdadeiros adoradores. Deus sempre fazendo distinção entre os falsos e os verdadeiros. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver o Espírito de Deus se movendo na história da humanidade, na história bíblica, trazendo essa distinção e procurando por homens e mulheres que estão decididos a adorar em espírito e em verdade, que estão decididos a viver, sabe, uma proximidade bem maior em Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com você. Quero que você perceba que em toda a história, em todo momento, em todo tempo, houve uma ação do Espírito profético de Deus. Esse Espírito profético trazendo despertamento, convicção, incendiando o coração e a alma dos homens, trazendo despertamento para aquilo que Deus está soprando, para aquilo que o Espírito está se movendo, levando homens e mulheres a agir nesse Espírito profético, crendo, sonhando, profetizando, vivendo os céus na terra. Porque acredite ou não, o propósito de Deus não é só levar você para o céu. O Evangelho não veio até você só para te levar para o céu. Isso é só uma parte da verdade. O Evangelho veio até você para você trazer o céu para a terra. E somente os verdadeiros adoradores farão isso. Somente os verdadeiros adoradores vão entender essa verdade, vão viver nesse espírito profético, e eles, em toda a história, esse espírito profético se manifestando, trazendo revelação de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus na face da terra. E você pode encontrar homens e mulheres que viveram esses espíritos, que sonharam isso, que geraram tudo isso no seu coração e no seu mundo, no seu tempo.
Esse espírito profético é a própria vida de Deus, querendo se manifestar para restaurar, para curar, para transformar, para salvar, para avivar, para trazer os céus para a terra. Esse espírito profético é a palavra da verdade, é a palavra da restauração, é a palavra da libertação, é a palavra que quebra os grilhões, que quebra as cadeias, que quebra o jugo, que liberta o homem, que tira toda a escravidão. Esse espírito profético se manifestando através da liderança da igreja, através do mover do espírito no nosso meio. Em todo tempo você vê esse espírito profético se manifestando. Mas em contrapartida, houve também, liberado do inferno, um espírito terrível, um espírito maligno de religiosidade. E aqui se estabelece o conflito, porque muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo esse espírito religioso. Não estão vivendo o espírito profético, mas estão vivendo o espírito meramente religioso. E é esta razão que leva o Pai descer e procurar pelos verdadeiros. Porque muitos estão vivendo um espírito religioso. Queridos, o espírito da religiosidade, ele se opõe ao espírito profético. O espírito da religiosidade, ele se opõe a esse mover de adoração. E eu devo lembrar a você que a adoração tem muito pouco a ver com música. A adoração tem a ver com sacrifício, com entrega, com cruz, com obediência. Esse espírito da religiosidade é aquele espírito que se opõe a tudo que Deus quer fazer, a tudo aquilo que Deus está soprando, a tudo aquilo que Deus está movendo. Muitas vezes Deus traz uma visão, Deus traz uma direção ao anjo da igreja, à liderança da igreja, e eles começam a sonhar, eles começam a orar, a jejuar, eles começam a buscar a entender todo esse propósito de Deus, todo esse projeto de Deus, e logo se levanta o espírito da religiosidade. Para que isso? Não há necessidade, eu não vou me envolver, isso é exagero. Por que a gente não pode continuar do jeito que sempre esteve? Ou às vezes começa a criticar, às vezes começa a se opor, a resistir no coração. Esse é o espírito da religiosidade. Isso não vai dar certo. Esse espírito da religiosidade, ele quer matar o espírito da presença de Deus. Isso não é uma prerrogativa só dos nossos dias. Se você entrar na história bíblica, você vai ver que em todo o tempo houve esse conflito. E esta palavra vem no sentido de trazer um despertamento para mim e para você. Esta palavra vem no sentido hoje, mais ou menos assim, o Espírito Santo dizendo a você: ei, eu estou aqui, e eu estou procurando pelos verdadeiros adoradores. Sai desse espírito apático, religioso, porque eu preciso de você. Queridos, esta é a razão, é por isso que o Pai está procurando. Na Bíblia você vai ver Deus procurando poucas coisas, mas se tem uma coisa que Ele procura insistentemente, são pelos verdadeiros adoradores. E por que Ele procura? Porque nem todos são adoradores, verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando os verdadeiros, é porque existem os falsos. Então eu convido a você a deixar essa palavra encharcar o seu coração. Eu convido você a abrir os seus olhos espirituais. Eu convido você a criticar essa palavra.
Eu convido você a criticar o que você está ouvindo hoje e receber as verdadeiras razões porque Deus está falando isso com você. Há muitos que acham que estão andando com Deus. Eu acredito que existe até pessoas muito bem intencionadas, sinceras, que acham que estão andando com Deus, que acreditam que estão vivendo como verdadeiros adoradores, mas não estão. E eu quero que você descubra as razões aqui hoje. Eu quero que você compreenda isso aqui hoje. Eu acredito que eu não vim de Goiás só para comer aquele churrasco e aquela mandioca tão gostosa. Eu acredito que eu vim aqui para falar uma palavra de Deus ao seu coração. Então, muitas pessoas estão vivendo meio que no engano, nessa cegueira. Porque há diferenças sim, são enormes, entre ter um Deus e andar com Deus. É por isso que eu quero compartilhar alguns princípios com você aqui nesta noite, para que você entenda e para que você saiba fazer essa distinção no seu coração. Eu não sei quem é falso adorador, eu não sei quem é o verdadeiro, eu não sei separar. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus não te deixa enganado. O Espírito de Deus não lhe deixa confundido. E hoje nós vamos aprender a olhar para as nossas vidas, e olhar também para o contexto geral da igreja na nossa nação. E você vai entender muitas verdades aqui hoje. Creio eu nisso. Primeira coisa que eu quero discutir aqui com você. O falso adorador é alguém que é tomado pela religiosidade. Ele não adora em espírito e em verdade. Ele vive na superficialidade, na rasura. Ele nunca mergulha de cabeça, de coração, nas coisas espirituais. Tudo que ele vive é meramente religioso. O culto, a célula, o discipulado, é apenas cumprimento de alguma tarefa. Ele não entende que andar com Deus é um relacionamento profundo, íntimo. Ele não compreendeu que andar com Deus é se tornar um com Ele, é se tornar uma só carne com Ele. E o falso adorador, então ele é tomado por esse espírito religioso, ele é cheio de cerimônia, de regras, de conceito e preconceitos e tantas coisas mais. Queridos, o falso adorador, Deus existe para ele. Ele faz o seu Deus. Ele crê no seu Deus. Ele fala sobre o seu Deus. Ele tem um Deus. O falso adorador, Deus existe para ele. Ele tem um Deus. Ele acredita num Deus. Ele diz: eu tenho um Deus, eu acredito em Deus. O religioso, ele tem um pensamento mais ou menos o seguinte: Deus existe para mim. Veja bem, então se você perguntar para um falso adorador, para um religioso, se você perguntar, ele vai dizer: você crê em Deus? O que ele vai dizer? O que ele vai falar? Creio, eu creio em Deus, Ele está aqui, eu tenho um Deus,
Eu acredito em Deus. Um falso adorador, ele vai dizer isso, que ele tem um Deus, que ele acredita num Deus. Agora, irmãos, um adorador que adora em espírito e em verdade, é ele que existe para Deus. Não é Deus que existe para mim, sou eu que existo para Deus. Eu vivo para Deus, eu vivo para a glória de Deus, para o propósito de Deus, para o plano de Deus, para os objetivos de Deus. Escute, não é Deus que existe para mim, eu existo para Ele. O foco muda. O falso adorador, ele tem um Deus. O verdadeiro adorador diz: eu vivo para Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para os planos de Deus, para os propósitos de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. O que distingue o falso do verdadeiro, irmãos, está aí. Eu vivo para Deus e não Deus existe para mim. E se você perceber, se você for honesto, você vai perceber que esses dois espíritos estão gladiando dentro da igreja. O espírito profético, tomado por aqueles que são verdadeiros adoradores, e esse espírito religioso. Escute, queridos, o religioso, tudo que ele fala sobre Deus, tudo que ele pensa sobre Deus, está centrado no eu dele. Tudo. E ele diz: Deus tem que me abençoar. Eu estou na igreja para Deus me abençoar. Eu estou na igreja, Deus tem que fazer. Eu tenho um Deus. Deus tem. É Ele. Olha, Deus, o Senhor existe. Eu creio no Senhor. Então o Senhor, Ele quer, irmãos, percebe que tudo está em torno do eu dele. Ele vem para a igreja: vocês têm que fazer algo por mim. Vocês têm que me abençoar. Vocês têm que cuidar, tudo é em torno do eu. A pergunta que eu faço para a sua meditação nessa noite: se Deus olhasse para você, aparecesse para você e falasse: olha, eu te amo, eu amo muito você, mas a partir de hoje, até o último dia de vida aqui nessa terra, eu não vou te dar nenhuma bênção. Você continuaria servindo a Deus? Irmãos, os falsos adoradores sairiam tudo da igreja, porque eles não viriam sentido mais em estar congregando, eles não viriam sentido mais em estar servindo, eles não viriam sentido mais em estar aqui dizimando, ofertando, fazendo, eles não veriam mais sentido nisso. Para que eu vou lá se Deus não vai me abençoar? Queridos, o falso adorador, ele fala: eu tenho um Deus, eu conheço um Deus, eu creio em Deus. Na verdade, ele não percebeu que ele está no centro e Deus está ao redor. Quem está no centro da sua vida, quem está no controle, quem está no governo da sua vida, não é Deus, é Ele mesmo. E na verdade ele só está usando a Deus. É igual aqueles filhos, né? Abraça o pai, a mão já vai lá no bolso. Não é verdade? Escute, é como se Deus estivesse ao seu dispor, é como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, é como se Deus existisse para satisfazer os seus desejos. Então ele diz: eu tenho um Deus. O falso adorador, ele é capaz de dizer assim: olha, eu tenho um Deus.
E quando ele precisa, ele chega a Deus, eu creio em você, eu acredito em você, eu tenho fé em você. Então eu quero, faça assim, faça isso, faça aquilo outro, faça isso. E aí, quando ele é atendido, ele vai embora. E o Deus dele fica lá. Porque ele só crê num Deus, ele não anda com Deus. O verdadeiro adorador, aonde ele vai, Deus está junto, porque Deus mora dentro dele. Ô meus irmãos, olha a diferença, porque o adorador, o foco, o verdadeiro adorador, o foco não é ele, não é o seu eu, não é o seu ego, o foco é o próprio Deus. É ele que gira em torno de Deus, é ele que existe para Deus, eu existo para Deus. Se você existe para Deus, se a sua vida é para a glória de Deus, então o mundo à sua volta vai ter uma outra perspectiva para você. Você vai entender que lá dentro da tua casa, a sua vida existe para abençoar aquela família. Lá na empresa onde você trabalha, você vai entender que você foi colocado ali por Deus para abençoar, para servir aquelas pessoas. Quando você entrar dentro da sala de aula, você vai entender que você está ali como embaixador de Deus. Você vai entender que Ele quer viver através de você. Ele quer se expressar, falar, amar, cuidar, servir através de você. O verdadeiro adorador, ele entende que a vida dele é um instrumento para a manifestação da glória de Deus nessa terra. O falso adorador, ele pensa que a vida dele, irmãos, é só para receber de Deus. Ele é egoísta. Ele só pensa nele. O verdadeiro adorador, ele entende que ele foi criado para a glória de Deus. Então o foco aqui é o Senhor. Ele está olhando para o Senhor. Então ele está dizendo, Deus, olha, a minha vida é para a tua glória. A minha vida é para manifestar a glória do Senhor, aonde eu estiver, por onde eu passar, onde eu estiver vivendo. Você percebe então por que Deus está procurando pelos verdadeiros adoradores? Porque nem todos vivem esse espírito, irmãos. A grande diferença nesses dois casos aqui é quem está no centro, quem está no foco. A pergunta então é esta: quem é que governa a sua vida? Quem é que está assentado no trono? Quem é que está centralizado na sua vida? É o Senhor ou é o seu ego? Quem é que dirige a tua vida? A quem você serve? Ao Senhor ou a si próprio? Quem é que governa a sua vida? Quem é que dirige os seus passos? A quem você ouve? O Deus Todo-Poderoso ou o Deus que você criou dentro de você? Agora, há algo que difere o falso adorador para o verdadeiro adorador, é quem reina. Quem é o Senhor? Quem que é o Senhor da sua vida? A diferença está em quem reina no seu coração. Quem está no centro, centralizado na tua vida.
Aí que está a grande diferença. Quem está centrado é o ego, é você mesmo, é o seu orgulho, são os seus desejos, a sua vontade, ou se é o Senhor? Quem é que está centralizado aí? Em muitos cristãos, dentro da igreja, o Senhor está do lado de fora, e ele está centrado, o ego. Por isso que ele não vê sentido no espírito profético. Deus está soprando sobre a igreja, vamos crescer, vamos avançar, vamos levar o evangelho, vamos restaurar casamentos, vamos conquistar vidas, vamos tirar os jovens das drogas, vamos trazer cura, vamos libertar os oprimidos, vamos quebrar as cadeias do inferno. E o falso adorador está assim, não precisa disso não, isso é muito trabalho, não envolve com isso não, quem quer vem. E resiste, fala, eu não vou orar por isso não, também não vou pôr meu dinheiro nisso não. Resiste o espírito profético. Meus amados, em Mateus capítulo 7, versículo 21, nós vemos uma dura palavra de Jesus sobre os falsos adoradores, aqueles que são falsos no meio da igreja. Mateus capítulo 7, verso 1 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele está dizendo aqui, olha, vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Senhor. Quem é que faz a vontade do Senhor? Os verdadeiros adoradores, irmãos. Porque eles vivem para Ele. O verdadeiro adorador vive para a glória de Deus. E você deve lembrar que Senhor no grego é o mesmo que dono da minha vida, Senhor do meu coração. O verdadeiro adorador, Deus é o dono da vida dele, é o Senhor absoluto da vida dele. Ele tem um Senhor, ele vive para a glória desse Senhor. Queridos, quando nós estamos cheios desse princípio, as nossas vidas tomam outra dimensão. Eu falava aqui hoje de manhã, de um episódio de uma menina, né? Isso é uma história muito bonita na igreja, uma moça muito linda. E um rapaz falou assim, eu queria namorar essa menina, porque ela é muito bonita. E ele chegou nela e falou assim, eu quero namorar com você. E ela falou, não, para namorar comigo, eu sou de Deus. Só namoro com você depois que você converter. No próximo culto, fizeram o apelo, ele estava com a mão levantada, entregando a vida a Jesus. Aí ele foi correndo nela e falou, agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus. Ela falou, não, para namorar comigo você tem que estar numa célula, tem que estar sendo discipulado. E ele vazou para uma célula, chegou lá, já estou na célula, estou sendo discipulado, vamos namorar. Ela falou, não, para namorar comigo, você tem que ter ido para o encontro. E ele já pagou a inscrição, foi para o encontro, voltou tremendo, pulando, falou, é agora. Ela falou, não é assim não. Só namoro com você depois que você for batizado no Espírito Santo e estiver falando línguas estranhas. Irmãos, esse rapaz começou tudo quanto é vigília, ele estava, jejuava, tudo quanto é pregador, ele punha, ora por mim, põe a mão, ele virou, irmãos, até que um dia num culto, ele recebeu a visitação de Deus, Deus batizou ele no Espírito Santo, ele saiu pulando igual uma pipoca e falando línguas estranhas. A mocinha olhou para ele e falou, oh. Aí ela chegou e foi lá, agora eu quero namorar com você. Ele falou, ei, agora sou eu que não quero, vou orar para saber se é a vontade de Deus. Você entende o que é uma vida com propósito? Você entende o que é uma vida de um verdadeiro adorador?
O que define você não é o que você fala, mas é o que você faz. De nada adianta você dizer: eu sou um adorador, eu sou um crente, se as suas ações e práticas não demonstram isso. Se suas atitudes não expressam isso. Adoração tem a ver com obediência. Irmãos, adorador, me perdoe, isso aqui não é prerrogativa para quem toca, para quem canta. Eu sei separar muito bem as coisas. Nós temos uma equipe de louvor na nossa igreja com 64 participantes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Adoração tem pouco a ver com cantar. Porque se um anjo viesse aqui e a gente pedisse, ele fala: dá uma palhinha para nós aqui. Que jeito que vocês cantam lá no céu, um anjo. E ele cantasse uma estrofe de um cântico aqui, irmãos, nós nunca mais teríamos coragem de abrir a boca para cantar. Se a adoração fosse cantar, eu estava desgraçado, porque eu não canto, não toco, não faço nada. O único instrumento que eu toco é campainha de casa. Minha voz é horrível, você já deve ter percebido. Adoração tem a ver com obediência, irmãos. O verdadeiro adorador, ele obedece. Queridos, então, o que o Senhor está dizendo aqui é: muitos aprenderam os princípios, tiveram os dons, carismas, foram usados por Deus, porque ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Às vezes a gente fala assim: mas Deus me usa no louvor, Deus me usa na pregação, Deus me usa na célula. Ei, ser usado por Deus é uma coisa, ser aprovado por Deus é outra. Usar, Deus usa até uma mula. Agora, ser aprovado por Deus é outra coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Escute, queridos. Ser aprovado é algo completamente diferente de ser usado por Deus. Sansão foi muito usado por Deus, mas nunca foi aprovado por Deus. O seu alvo não é só ser usado por Deus. O seu alvo deveria ser aprovado por Deus. Eu sou aprovado por Deus. Deus está me aprovando. Deus me aprova como marido. Deus me aprova como líder de célula. Deus me aprova como empresário. Deus me aprova como cristão dentro da igreja. Deus me aprova como pai, como filho. Deus está me aprovando. Meus amados, deixa eu falar para você sobre as marcas de um falso adorador. Um falso adorador, ele não faz a vontade do Senhor, ele faz a sua vontade. Se você quer saber quem é falso e quem é verdadeiro, só observar. O falso adorador, ele faz, não é a vontade de Deus, ele faz aquilo que ele quer, a vontade dele. É por isso que vez ou outra você vê Deus pegando os cabras aí, né? Deus dá corda, não dá, irmãos? E vai dando corda, vai dando corda. Tem hora que Deus faz assim, ó, pum, ei, irmãos. A hora que Deus pisa nessa corda, o tombo lá na frente é muito grande. O cara começou a criticar os irmãos na igreja. Não sei para que isso, por que levantar a mão, por que gritar, por que falar em línguas estranhas. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se um dia eu for ser batizado do Espírito Santo, eu não vou gritar, não vou fazer essa ruaça que vocês fazem, não vou cantar alto. Uma varoa lá falou assim: olha,
Deus está dizendo aqui que Ele vai te batizar dentro de um ônibus lotado, para você nunca mais falar besteira. E ele falou: o que é isso? Eu sou rico, não ando de ônibus. Isso nunca vai acontecer. Ah, irmãos, passa-se o tempo. Um dia, ele nem lembrava mais daquilo, pegou a chave do carro, a hora que entrou na garagem, pegou a chave, fez assim, ó, que ele torceu a chavinha, fez assim. Aí ele falou: ih. Foi lá, pegou o carro da mulher, a mulher tem carro, pegou o carro, pôs na ignição. Já estava em cima do horário, ele tinha uma reunião importantíssima, não podia faltar. Chegou lá, pegou a maletinha dele, correu para o ônibus. Quando ele estava no ônibus, ele lembrou da palavra: vai me batizar num ônibus cheio. Falei: só falta aquela palavra cumprir hoje. Ele falou: já, mas eu sou esperto. Ele viu um ônibus lotado, ele falou: pode passar. Vou pegar um mais vazio, que aí a palavra não se cumpre. Aí vem outro ônibus, só com os três, os gatinhos pingados. Ele falou: esse aqui dá para ir. Subiu no ônibus. 4 quilômetros para frente, aquele ônibus lotado, quebrou. O outro chegou, a turma passou tudo para dentro do ônibus dele. E lá dentro do ônibus tinha um jovem ouvindo um louvor num celular. Aquele louvor, e ele começou: oh, glória a Deus, aleluia. Ele mesmo, segurando aqui, aleluia. Irmãos, de repente, ele nem percebeu. O Espírito Santo batizou ele dentro do ônibus. Ele começou, tudo. E caiu dentro do ônibus, todo mundo assustou. Falou: motorista, para o ônibus. Tem um homem passando mal aqui. E o motorista parou, o motorista chegou lá, viu aquele homem caído no chão e falando línguas estranhas. O motorista era crente. Aí o motorista sabia o que estava acontecendo, pegou ele e começou também. E o povo: gente, desce do ônibus, porque isso pega. Vamos descer. Irmãos, e pega mesmo. Vida cheia pega, transfere. Pega. Irmãos, vida de adorador é isso. Quem está entendendo, diga amém. O religioso, ele se move numa hipocrisia, porque ele chama Deus de Senhor, mas não obedece. Irmãos, se todo mundo que está na igreja obedecesse a Deus, não tinha lugar para pôr os crentes mais, irmãos. O falso adorador, falta a vida de Deus nele, falta a realidade, nele é tudo superficial, é como uma embalagem de um perfume precioso, porém sem conteúdo, só tem embalagem. Falso adorador é como lâmpada queimada, continua sendo lâmpada, mas não brilha mais. Não tem luz. Uma outra marca da religiosidade, da falsa adoração, é a cegueira, é o engano. Irmãos, quantas pessoas não têm visão nenhuma do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, do mover do Espírito, da ação profética, do agir de Deus. Quer um conselho que eu te dou hoje, com muito amor e carinho? Quem lembra aqui do desenho dos Thundercats? Lembra aqui? Você já viu lá os desenhos dos Thundercats? O Laio pegava a espada e falava assim: espada da justiça, dei-me a visão além do alcance. Pega a sua espada, a espada que está aí na sua mão, a espada da verdade, a espada da justiça, põe ela diante dos olhos e fala: Deus, me dá visão do que está acontecendo aqui. O Espírito precisa revelar a palavra para você, irmão. Deixa eu lhe falar uma coisa: saia da cegueira, saia do engano.
Saia dessa cegueira, desse espírito religioso. Começa a entrar na dimensão do Espírito e ver o sopro, o agir dele. Você foi plantado aqui nessa igreja local com um propósito. Você não veio parar aqui por um acidente, por uma casualidade. Você está aqui porque um dia você vai olhar nos anais celestiais, você vai perceber que estava escrito, você vindo aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Esse negócio de céu, isso não é para mim, esse negócio de discípulos não é para mim, claro que é. Esse negócio de oração, isso não é comigo, meu irmão. Esse negócio de Tadeu, isso não é para mim. É para você. Claro que é. O falso adorador, ele está cheio de resistência, de argumentos. Irmãos, vai conversar com um falso adorador para você ver. É cheio de resistência. Ele parece caixa d'água. Você já tentou carregar uma caixa d'água, irmãos? Não tem lado para você pegar, uma coisa difícil. Parece aquelas malas de papelão em tempo chuvoso. Você pega, começa a cair pelas beiradas. Não tem lado de você chegar nele. Ele é cheio de resistência, ele é cheio de argumentos. Ele explica tudo, ele argumenta sobre tudo. Para tudo ele tem uma desculpa. O falso adorador, o fato de você, ele precisa entender que o fato de você crer em Deus, de você crer na palavra, de você crer nos princípios, não basta. Você tem que entender que você tem que obedecer. Quem está me entendendo, irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia, estude ela. Melhor, faça um teste, faça uma prova. Procure uma pessoa na Bíblia ou na vida aqui, no nosso cotidiano, uma pessoa que obedeceu a Deus e deu com os burros na água. Não existe, irmãos. Ninguém nunca obedeceu a Deus e ficou enganado, confundido. Os falsos adoradores, eles não andam com Deus. Eles creem em Deus, mas não andam com Deus. Para o falso adorador, tudo é relativo. Tudo. Eles estão sempre à procura de um novo argumento para esconder do confronto. E é por isso que eu disse para você que essa palavra trouxe um confronto muito forte na minha vida, na vida da nossa igreja. Depois dessa palavra, irmãos, houve um desatado Espírito de Deus na nossa igreja. As células começaram a multiplicar, os discípulos começaram a conquistar coisas que nunca tinham conquistadas. Veio uma unção de prosperidade sobre o povo. Nós começamos a ver sinais, curas, milagres. Algo extraordinário começou a acontecer, porque as pessoas entenderam que tinham que sair daquele espírito religioso e viver o espírito de adorador. E veio uma unção muito poderosa. Nossa igreja hoje, irmãos, tem 5 cultos de celebração indo para o 6º. Até o final do ano vai para 7. Eu começo 7 horas da manhã, domingo, e paro 10 da noite. Nós temos 4 Tadel. Tem Tadel que dá esse tanto de gente que está aqui nesse salão. Eu tenho mais de 80 pessoas na fila querendo liderar a célula. Na fila. Eu quero liderar. Tem que esperar, a célula tem que crescer, multiplicar, para você liderar. Calma,
Calma, cocada. A gente entende o que é adorador. Os falsos adoradores, eles não ouvem a Deus. Eles não escutam a Deus, não querem saber da opinião, da voz de Deus. Eles não pensam na eternidade. Seus interesses não são os interesses de Deus, não são os interesses do reino, mas são os seus próprios interesses. Escute aqui. Houve uma vez que Jesus falou para a multidão: vocês estão me seguindo por causa do pão e por causa do peixe. Se tirar o pão e o peixe, você continua seguindo? Os falsos adoradores não são espirituais, não são consagrados. Não vivem separadamente para o Senhor. Deixa eu explicar para você o que é uma adoração. Muito subjetivamente eu vou explicar. Lá no seu secreto, no seu quarto de escuta, quando você vai orar, a Bíblia fala que ninguém deve comparecer diante de Deus de mãos, todo mundo, ninguém deve comparecer diante de Deus de mãos vazias. Então olha para o seu irmão e fala: ninguém pode comparecer diante de Deus de mãos vazias. Fala: todo mundo, qualquer pessoa que chegar diante de Deus, precisa levar uma oferta, precisa levar um sacrifício. Agora volta aqui para mim. O problema é que a gente acha que toda vez que a Bíblia fala de oferta e sacrifício, ela está falando de... E não é. Nem sempre oferta e sacrifício na Bíblia significa dinheiro. Então, eu vou orar. Se eu não levar uma oferta, se eu não levar um sacrifício, para que serve a oferta? Para que serve o sacrifício? Para adorar. Amém, irmãos? Para que serve a oferta e o sacrifício? Para adorar. Então, se eu vou lá para o secreto, eu vou para orar, eu estou na presença de quem? Eu estou na presença de quem? Do Senhor. Então eu vou orar. Eu posso chegar de mãos vazias? Posso, gente? Não. Então eu vou ofertar. Eu vou fazer um sacrifício. Porque eu não posso comparecer diante dele de mãos vazias. Mas isso é lá na minha casa, no meu quarto de escuta, no meu TSD. Eu vou pegar uma oferta, um dinheiro e dar lá para ele? Escute, não é essa oferta que ele quer aqui não. É aqui, olha. Senhor, qual oferta que o Senhor quer de mim hoje? Para mim te adorar. Diarley, você tem que ouvir, viu, irmão? Diarley, seu temperamento é muito explosivo. Você é muito arrogante. Você irrita facilmente com as pessoas. Eu quero que você me oferta no meu altar aqui hoje o seu temperamento. Sua língua, Diarley, não cabe dentro da boca. Você vai deixar aqui hoje a maledicência. Diarley, você não é fiel com a sua liderança. Hoje, você vai fazer sacrifício. Aí, eu deixei lá a oferta. Então tá, Senhor, a partir de hoje, eu renuncio a mim mesmo. E eu lhe prometo que nunca mais serei infiel à minha liderança. Eu lhe prometo que nunca mais vou ser arrogante com os meus irmãos. Pronto, fiz minha oferta.
Agora eu ofertei, eu posso chegar aqui e ser arrogante com vocês, irmãos? Não foi ofertado lá? Isso é oração. Escute, oração não é só você falar com Deus, oração é você ouvir Deus. Escute, os falsos adoradores, eles amam muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora preste atenção nas características dos verdadeiros adoradores. Eles levam Deus a sério. Eles têm realidade. Amém, amados? Eles têm realidade. Eles entregam tudo ao Senhor. Tudo. Sua vida é de Deus. Pertence a Deus. Eles fazem a vontade do seu Deus. Eles têm temor real no coração. Esse temor real, profundo, verdadeiro de Deus. Para eles é importante o que Deus pensa sobre eles. O verdadeiro adorador, irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. Eles querem andar com Deus. Eles querem se identificar com Deus. Eles querem se parecer com Deus. O verdadeiro adorador, eles querem ter intimidade com Deus. Eles são fominhas por Deus. Eles querem mais de Deus. Eles pensam na eternidade. Eles conhecem a realidade do céu e do inferno. Eles vivem uma vida de obediência. Eles adoram obedecendo. Amém, irmãos? Diga comigo, eles adoram obedecendo. Diga glória a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram obedecendo. E eu quero terminar aqui contando um testemunho de algo que aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu até contei esse testemunho em Santarém a última vez agora. Nosso caçula começou a ter febre, vomitar, passar mal. Levamos lá no pediatra, ele falou, não, isso aqui é uma virose, não é nada de sério, dá esse remedinho aqui, tudo vai passar. 2 dias depois, a criança só piorando. Levamos novamente, falou, não preocupa não, isso aqui é coisa à toa. E a criança, cada vez piorando. 3ª vez, não, injeção, isso aqui vai passar. Na 4ª vez, uma senhora, uma doutora alta, magrona, assim, mas bem alta, ela pegou a criança, olhou tudo, fez alguns exames, de repente ela volta e fala assim, olha, semblante assim, todo sem jeito, falou, olha, seu filho está morrendo. Isso aqui é infecção generalizada. Ah, você não tem noção do que é você receber uma notícia dessa. E ela já não deixou nem a gente pegar mais o menino, já levou já para a UTI, foi tirando, falou, olha aí, não tenha, ela falou comigo, falou assim, olha pai, não tenha esperança, isso aqui, na minha experiência, eu nunca vi uma criança desse jeito, nesse estado, sair do hospital viva. Irmãos, nessa hora não tem chão, você procura 1001 respostas. E aquilo me deixou tão abalado. Minha esposa já não pôde nem ir embora, ficou no hospital.
para acompanhar ele, e eu fiquei tão desnorteado com a minha vida. Meu Deus, você não tem noção. E ali mesmo dentro do hospital eu falei: Deus, eu vou fazer um negócio. Se meu filho vai morrer, eu também vou morrer. E comecei um jejum ali, só na água. E eu vou resumir a história aqui, porque isso durou longos 11 dias. Sem resposta, sem nada. Mas eu aqui, no secreto, fazendo as ofertas. 11 dias, falando 11 dias, parece que é tão rápido, né, irmãos? Mas quando você está passando por isso, você não tem noção de tanto que isso é cumprido, o tanto que o dia é grande, a aflição, a preocupação, a dor, meu Deus, é uma loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Mas foi nesses 11 dias. Depois de 11 dias, aquela mesma médica chegou e falou: olha, a gente não sabe como essa infecção entrou na corrente sanguínea e nem como saiu. É um mistério. Isso não me encabulou muito, porque depois de 11 dias, irmãos, eu já estava ciente do que Ele estava fazendo na minha vida. E daquele dia em diante, eu resolvi levar Deus a sério. Sai desse lado dos falsos e passa para o lado dos verdadeiros. Vá obedecer a Deus, que eu te garanto, vai ser muito melhor para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé.